A 14ª cúpula do BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, reuniu no último dia 23 de junho os presidentes dos países membros do bloco. A cúpula, que teve como sede a cidade de Pequim, na China, foi realizada por videoconferência e em meio a um cenário geopolítico cada vez mais complexo, por conta da guerra na Europa e do crescente afastamento econômico entre Pequim e Washington. Os temas principais da 14ª cúpula dos BRICS foram o fortalecimento do multilateralismo e a abertura econômica para lutar contra as crises atuais. Os líderes do bloco, que reúne 42% da população mundial e responde por 1/4 do produto interno bruto do planeta, também debateram sobre a troca de tecnologias, luta contra as epidemias e o desenvolvimento sustentável. Na declaração conjunta da cúpula, os Estados-membros dos BRICS reafirmaram seu respeito pela soberania e integridade territorial de todos os Estados, salientando o compromisso pela resolução pacífica de todas as diferenças e disputas e o seu forte compromisso com o desarmamento nuclear. O conflito militar na Ucrânia foi discutido no encontro. Os países lembraram suas posições nacionais, expressas nos fóruns apropriados, como o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral da ONU. Na declaração da cúpula, os países disseram apoiar as conversações entre a Rússia e a Ucrânia, além das preocupações sobre a situação humanitária dentro e ao redor da Ucrânia. Nas relações comerciais, os líderes apresentaram os BRICS como uma alternativa para relançar a economia global. Neste contexto, a cooperação entre moedas foi destaque na cúpula. Os 5 líderes reconheceram a importância de fortalecer o mecanismo do arranjo contingente de reservas, que, segundo eles, contribui para o fortalecimento da segurança financeira global e complementa os existentes arranjos monetários internacionais. Em relação à segurança alimentar e ao avanço da fome no mundo, os BRICS assinalaram que seus estados produzem cerca de 1/3 de todos os alimentos no mundo e destacaram a importância estratégica dos insumos agrícolas, como os fertilizantes, para assegurar a segurança alimentar global. Sobre o combate à pandemia da Covid-19, os líderes do BRICS enfatizaram a necessidade da criação de um sistema de avisos prévios para riscos de epidemias e salientaram que os Estados-membros devem estar melhor preparados para futuras emergências na área da saúde. Na presidência temporária do BRICS, o presidente da China, Xi Jinping, afirmou que a cúpula ocorre em um momento crucial, que pode determinar para onde irá a sociedade humana. O líder chinês disse que os membros do BRICS, sendo países emergentes e grandes países em desenvolvimento, devem ser corajosos em assumir suas responsabilidades e ousados em levar adiante seus trabalhos, injetando forma positiva, estável e construtiva para o mundo. A diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia, Amanda Arumi, avaliou o discurso do presidente Xi Jinping. Bom, a China tem um discurso muito centrado na responsabilidade de conduzir o mundo no cenário de crise. Então, ela chama os parceiros dos BRICS para essa responsabilidade de construir uma nova perspectiva. É importante também destacar o posicionamento da China muito alinhado ao posicionamento da Rússia, que condena as sanções criadas pelo Ocidente contra a Rússia devido ao conflito da Ucrânia. Então, essa interpretação da China de que as sanções contra a Rússia significam uma guerra econômica também é a sinalização de um alinhamento político profundo entre a China e a Rússia. Então, o novo tom político que a gente consegue enxergar nos BRICS é que esse grupo, esse espaço, está sendo utilizado para colocar um conteúdo político que interpreta os Estados Unidos como um país egoísta e que tem tomado decisões unilaterais num cenário de crise e que a responsabilidade dos membros dos BRICS seria de propor novas reformas, novas estruturas para conduzir melhor esse cenário da crise. E esse caminho seria o multilateralismo. Em seu discurso na cúpula do BRICS, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu uma cooperação maior para enfrentar o que chamou de agressões egoístas dos países ocidentais, numa referência às sanções contra a Rússia pela ação militar na Ucrânia. Putin disse o seguinte: apenas com base em uma cooperação honesta e vantajosa para todos, poderemos encontrar uma saída para esta situação de crise
que afeta a economia mundial devido às ações egoístas e imprudentes de alguns países, disse o presidente russo durante a cúpula virtual no encontro do BRICS. Vladimir Putin acusou ainda o Ocidente de, abre aspas, usar mecanismos financeiros para responsabilizar todos por seus próprios erros na política macroeconômica, fecha aspas. O presidente russo disse também, para que os países do BRICS assumam um papel de liderança, hoje é mais necessário do que nunca elaborar uma política unificadora e positiva, a fim de criar um sistema verdadeiramente multipolar. Já o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não citou o conflito militar na Ucrânia e usou sua fala para defender mudanças em organismos internacionais, entre os quais o Conselho de Segurança das Nações Unidas, um antigo desejo do governo brasileiro. O peso crescente das economias emergentes e em desenvolvimento deve ter a devida e merecida representação, disse o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro declarou também que é preciso estar atento para que o exercício diplomático siga sempre com foco no objetivo maior de produzir prosperidade e paz. Para Amanda Arumi, apesar da polarização global provocada pela guerra na Ucrânia, o Brasil tem diante de si um cenário favorável de crescimento junto ao BRICS, especialmente em relação à corrida tecnológica. Porque a gente tem uma distância geográfica do conflito, ao mesmo tempo que temos uma geopolítica e geoeconomicamente uma situação estratégica. Então, a gente tem um tamanho suficiente para ter neutralidade em relação a essa polarização que se desenha no mundo, ao mesmo tempo que temos condições de barganhar posicionamentos como, inclusive, transferência tecnológica. Hoje o mundo passa por uma grande corrida científica e tecnológica e o Brasil necessita muito ocupar um espaço nessa disputa. Então, o caminho para o Brasil numa política externa futura seria favorável, pensando que o Brasil teria capacidade de barganhar nesse momento de transição hegemônica do mundo. Para o ex-ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, a promoção da paz fortalece a América Latina no contexto geopolítico. Aliás, quanto mais integrados na América do Sul, quanto mais pacífica a nossa região, mais forte nós nos tornamos no mundo. Eu me lembro sempre do Mujica falando, quando o Brasil tinha vindo, o Lula tinha vindo de Irã, e nós tínhamos lá feito aquele acordo, ele dizia que como isso era bom para a América Latina, mas a recíproca é verdadeira. Quer dizer, nós vivemos numa região de paz e de harmonia, nos fortalece para sermos mediadores de outros conflitos. E o BRICS pode receber novos Estados-membros. A Argentina e o Irã apresentaram candidaturas para integrar o grupo de países. Participando do encontro como convidado da China, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, defendeu a criação de mecanismos de cooperação que possam representar uma alternativa às instituições ostensivamente privadas e administradas pelo Ocidente. Já o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, que também participou da cúpula virtual, expressou em seu discurso a disposição de Teherã em compartilhar suas capacidades e potencialidades com o restante dos países do BRICS.